Abra a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. E mantenha aberta no capítulo 3 de Colossenses, pois nós vamos estudar e discorrer sobre todo o capítulo. Colossenses, capítulo 3. A palavra de Deus diz assim, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Aqui Paulo está dizendo, portanto, se realmente isso ocorreu, se realmente vocês são nova criatura, se vocês realmente são cristãos verdadeiros, ele continua, se, ou seja, condicional, se vocês já ressuscitaram com Cristo, se vocês então de fato nasceram de novo, se vocês são novas criaturas, como Jesus ensinou a Nicodemos no capítulo 3, do versículo 3 ao 6 do Evangelho de João, como o próprio Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo é nova criatura, todas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E em Gálatas 6, 5, nos diz que o que importa para Cristo é ser uma nova criatura. Ele continua, se já ressuscitaste com Cristo, o que é necessário então que se faça? O que é necessário que um cristão verdadeiro faça? Buscai as coisas que são de cima, as coisas do céu, as coisas eternas, onde Cristo está sentado à destra de Deus. O Deus verdadeiro tem em à sua direita Jesus Cristo, nosso Senhor e Senhor de todos. E assim ele diz, no versículo 2 agora, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Em primeiro lugar, busque, faça tudo para que você obtenha, para que você seja de fato uma nova criatura, deixando que o Espírito Santo trabalhe em você e faça de você uma nova criatura, como eu já acabei de dizer. E então, você busca em primeiro lugar e pensa, o seu pensamento, todas as coisas que movem a sua mente, tem que estar voltadas para as coisas eternas, para a eternidade, para a casa do Pai. Como diz Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 em diante, e que ele vai e voltará para buscar-nos, para que então, onde ele estiver, nós estejamos com ele para os céus, porque lá ele está à direita de Deus Pai. E ele continua, por que fazer isso? No versículo 3, porque já estáis mortos, mas mortos por quê? Ou mortos para quê? Para quem? E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Veja bem, Romanos, no capítulo 6, nos diz, mortos para quê? Não precisa você abrir. Acompanhe somente comigo. Carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 11 e 12 em diante. Assim também vós considerai-vos como mortos para quê? Para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, mas para lhes obedecerdes em suas cobiças, em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Romanos capítulo 6, do versículo 11 ao 13. Isso ele está nos ensinando. Todo o capítulo 3 da carta aos Colossenses vai nos dar um profundo ensino sobre ser cristão, sobre ser de fato uma nova criatura, sobre viver como Deus quer, para viver como Jesus quer. E ele continua dizendo, veja a beleza do que ele nos ensina no versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, portanto, Cristo
é a nossa vida, de todo aquele que realmente é cristão. Não há outra coisa. Jesus Cristo é a nossa vida. E quando Ele se manifestar, então, também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aqui Ele já está nos dando, e já nos está falando da escatologia, já nos está falando da segunda parte, da segunda vinda de Cristo, quando todo aquele que for arrebatado, quando Jesus arrebatar a sua igreja, voltará com Ele em glória, como Jesus ensina no Evangelho de Mateus, capítulo 22, do versículo 29 em diante, serão como anjos com o seu corpo glorificado, assim como Jesus tem. E agora ele diz o que é necessário para que todo cristão verdadeiro, todo cristão realmente faça aqui nessa terra. Mortificai, matai, destruí, pois os vossos membros que estão sobre a terra. Destruí, matai os vossos membros que estão sobre a terra. E ele vai dizer agora: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Primeira coisa, prostituição. A primeira de todas as obras da carne que Paulo lista na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. A impureza é muito extensa. Pode ser a impureza no falar, no pensar e no agir. Pode ser, de fato, aquilo que mais nos leva para distante do Senhor. E é bom que a gente entenda uma coisa. Quando está se falando de impureza, quando está se referindo a coração, que é a linguagem bíblica para a sede da vontade própria, dos sentimentos e da emoção, é aí que reside o perigo. Porque a nossa vontade tem que estar submissa ao Espírito Santo, submissa ao que Jesus quer e vivendo para Ele, caminhando a cada dia mais perto dele e mais distante do pecado, e sendo então uma nova criatura, como eu acabei de dizer. A impureza, o apetite desordenado, a glutonaria, que é também uma das obras da carne, a vil cobiça, a vil concupiscência, os desejos maus da nossa carne, os desejos deste mundo e dessa sociedade sem Deus, que nos afasta do verdadeiro Deus. E a avareza, que é idolatria. E essa eu quero colocar também para os irmãos agora, algo muito sério. A avareza, que é idolatria. Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15, ele já diz: guardai-vos, tenhai cuidado com a avareza, porque os bens, a abundância, a riqueza de qualquer um não consiste nos bens que ele tem. Não consiste nos bens que ele tem. Assim como Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, diz: se esperarmos em Cristo somente para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas também, no Evangelho de Mateus, não preciso abrir, que eu vou mostrar para os irmãos, e fica mais fácil também. Mas guarde, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19. Veja o que o Senhor ensina, quando Ele está dizendo da solicitude da vida, com aquilo que, para que nós não fiquemos presos, desejando as coisas dessa terra, mas as coisas do alto. Mateus 6, a partir do versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e nem roubam. Agora veja bem o porquê. No versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração.
E no versículo 24 ele diz, veja bem, aqui ele está falando, está ensinando contra essa famigerada, triste e miserável teologia da prosperidade. Veja bem o que ele vai dizer agora. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é um termo aramaico que significa grande riqueza nessa terra. Portanto, o próprio Jesus já nos deu o ensino. E Paulo continua ratificando a mesma coisa. E a mesma coisa ele vai dizer, usando outros termos e ensinando ainda mais profundamente a respeito do perigo da avareza. 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo de número 6, ele diz o seguinte: porque é grande a piedade com contentamento, com alegria, aquele que faz as coisas de Deus, aquele que é piedoso com alegria. Porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas veja bem agora o risco daqueles que são avarentos e que buscam o dinheiro antes de qualquer outra coisa, que amam o dinheiro. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. E agora ele termina dizendo, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmos com muitas dores. Este é o grande risco dessa triste, famigerada, como já disse, teologia da prosperidade. Porque muitos que assim fazem, todos que usam e buscam o dinheiro como a riqueza, vão se trespassar a si mesmo com muitas dores, porque estão amando a riqueza que Deus disse para não amar, quando ele diz, não podeis servir a Deus e a Mamon. E olha o que Paulo orienta a Timóteo, no versículo 11 do capítulo 6, da primeira carta a Timóteo. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Portanto, o risco da avareza não pode existir, porque a palavra de Deus, desde o início, nos fala para afastar dela, para amortecê-la, para matá-la, para destruí-la, para ela não ser aquilo que dirige o nosso pensar, o nosso falar e o nosso agir. E voltando a Colossenses 3, por causa, então, da prostituição, da impureza, do apetite desordenado, da vil concupiscência e da avareza que é idolatria, veja o que ocorre. Por causa disso, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem assim age está desobedecendo a Deus e está, então, trazendo sobre si a ira de Deus, sendo objetos da ira de Deus. E ele continua no versículo 7, nas quais também em outro tempo andastes quando vivieis nelas. Ele está falando aqui, no versículo 1 do capítulo 3, ele diz, portanto, ele está falando para cristãos verdadeiros, se ressuscitais com Cristo, buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus.
E agora ele continua dizendo, no versículo 8, mas agora, vocês que então são nova criatura, vocês que vivem segundo o santo evangelho de Jesus, a mensagem da cruz, despojai-vos também de tudo, ele vai dizer, de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência e das palavras torpes da vossa boca. O cristão é chamado a ser um exemplo de vida, não somente por palavra, mas por vida. E ele continua dizendo no versículo 9, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. A palavra de Deus inúmeras vezes diz para não mentir, não amar a mentira, não viver segundo a mentira. Por que a insistência? No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, o Senhor ensina que a mentira é a única paternidade que Satanás tem. Portanto, aquele que vive mentindo, aquele que vive amando a mentira, é filho do maligno. Assim como ele fala com os fariseus no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Então, diante disso, ele diz, para não mentir uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, veja bem, que novo? Aquilo que é uma nova criatura, aquele que é um novo ser, aquele que Jesus deu através do Espírito Santo, nasceu de novo, uma nova criatura, ressuscitou para a glória do Pai. E aí então, segundo a imagem daquele que o criou, portanto, um cristão tem que se assemelhar com Cristo, segundo a imagem daquele que o criou, tem que ser semelhante a Cristo. Como diz Atos 11, 26, em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos, porque viam nele o que eles faziam, falavam e viviam, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Estes são semelhantes àquele que nasceu em Nazaré, aquele que morreu no Calvário, aquele que tanto nos amou e nos ensinou a verdade. E ele continua no versículo 11. Diante de tudo isso, vivendo como Cristo quer, como o Espírito Santo nos ensina, não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Só Jesus Cristo é tudo. Só Ele tem a verdade. Só Ele é a verdade, o caminho e a vida. Só Ele nos traz a realidade única e maior de Deus. E ele continua dizendo, no versículo 12, revesti-vos, pois, veja bem, aquilo que deve estar em sua volta, aquele que deve vestir você como eleitos de Deus, como escolhidos de Deus. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16 diz, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, vosso fruto permaneça. Assim como o mesmo capítulo 15 do Evangelho de João, no versículo 8, Jesus diz, se nós dermos muitos frutos, nós estaremos glorificando ao Pai, e assim seremos então filhos dele e seremos discípulos de Jesus Cristo. Eleitos de Deus. E eleitos de Deus são o quê? Santos e amados. E agora veja o que tem que ter dentro de nós. O que é necessário estar lá no mais profundo de cada um. Santos e amados de entranhas. Lá no profundo. Lá, não é algo exterior, mas algo muito profundo que dirige todo o nosso ser. Misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade ou paciência. E agora, suportando-vos uns aos outros,
e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo os perdoou, assim fazei vós também. Perdão, pecado, perdão e amor. É isso que tem que reger a nossa vida. Afastar do pecado e amar e perdoar o nosso irmão, vivendo como Jesus nos ensinou a viver no seu Evangelho. E ele continua no versículo 14, e sobre tudo isso, acima de tudo isso que ele falou nos 3 versículos iniciais, ele diz: revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Não este amor que nós vemos muitos falarem, mas não fazem, mas o amor que é tão bem descrito por Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, e que Jesus nos ensinou a viver. Daquela forma é que nós devemos viver, porque este realmente é o vínculo da perfeição. E ele continua: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Num só corpo, o corpo de Cristo, a igreja, como está no capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E sede agradecidos. Agradecimento a Deus, não por aquilo que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele é. Nós precisamos viver, nós precisamos aprender a estar em um contínuo agradecimento a Deus pelo que Ele é. E ele continua, veja agora no versículo 16 e 17, quando ele termina o seu raciocínio. A palavra de Deus, a palavra de Cristo, habite em vós abundantemente. Veja bem, nós temos que nos saturar da palavra de Deus antes de qualquer outra coisa, pois é ela a verdade que nos liberta, é ela a verdade que nos leva ao Pai, é ela que nos mostra o verdadeiro Deus, seja de Gênesis Apocalipse, assim como Jesus diz, quando ele orou ao Pai, no Evangelho de João, capítulo 17, quando no versículo 17 ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda sabedoria, não a sabedoria do homem, não a persuasão do homem, mas a sabedoria de Deus, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Com quê? Com salmos, hinos e cânticos espirituais. Veja agora como que ele já descreve como deve ser um louvor verdadeiro. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Não cânticos deste mundo, não cânticos para atrair as pessoas, mas segundo aquilo que o Deus Altíssimo quer. Cânticos espirituais, cantando ao Senhor como? Com graça em vosso coração. Ou seja, conforme a graça de Deus, o favor que nenhum de nós merece, mas o Evangelho é a única religião, ou é a única coisa, é único neste mundo, é o único que tem a palavra graça. Somente o cristianismo tem a palavra graça. Todas as outras religiões têm muitas coisas, seja misericórdia, seja perdão, mas graça só Deus tem, e só através de Jesus Cristo. E é através desta graça dele, do Pai, mediante o Espírito Santo, é que nós temos que louvá-lo e engrandecê-lo. Com graça em vosso coração. E ele termina dizendo: e quanto fizerdes, por palavra ou por obras, isso me leva, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, quando ele diz: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E agora que ele diz: quando fizerdes, por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele
graças a Deus Pai. Dando por ele, graças a Deus Pai. Aqui nós aprendemos mais uma vez que é necessário nos afastar de todas as coisas deste mundo. Que não é para amar as coisas deste mundo. Pois a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 em diante, diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é no mundo, as concupiscências da carne, ou seja, aquilo que atrai a carne, os desejos da carne, a concupiscência dos olhos, o que atrai os olhos, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Assim como o próprio Tiago diz também no capítulo 4, versículo 4: adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Todo aquele, portanto, que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Portanto, é necessário que nós nos saturemos das coisas de Deus. É necessário que nos saturemos da palavra de Deus. Que nós nos enchemos todos os dias, todas as horas, da santa palavra de Deus. Da comunhão com o Altíssimo. Fazendo todas as coisas, segundo o que nós aprendemos em Jesus Cristo. Segundo aquilo que é necessário que nós façamos. Somente a palavra, em tão poucos versículos, pode ter tanto ensinamento para que nós aprendamos a viver conforme Ele quer, para a glória dEle. E tão somente para a glória dEle. Para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor.